dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, live de boas notícias aqui no portal Mães e Filhos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu gosto sempre de abrir a live um pouquinho antes, para vocês já começarem a se conectar com a gente. Hoje temos um tema muito legal. O medo de falar inglês te trava? E aí, responde para mim essa pergunta. Vamos já esperar o pessoal tá entrando, já vamos mandando aviãozinho. Hoje vamos ter uma especialista na área de inglês, professora, nossa convidada Lívia Ramos. Daqui a pouco eu vou estar apresentando ela. E é um tema que atinge crianças, adolescentes, adultos. Medo de errar ao falar inglês trava você? Vão respondendo aqui pra gente. O que eu percebo durante esse longo do tempo? Muitas pessoas estudam inglês, fazem inglês a vida inteira e ainda travam para falar inglês. Alguém se identifica? Vão contando aqui pra gente quando o pessoal tá entrando. Antes de iniciar a nossa live, a gente vai fazer uma oração abençoando a nossa semana. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma semana de live, de boas notícias aqui no portal Mães e Filhos. Proteja todas as famílias que estão aqui hoje, que elas consigam se conectar e aprender algo novo, sair daqui melhores do que elas entraram. Que cada conversa, que cada conhecimento possa trazer ainda mais confiança, crescimento, aprendizado e que a gente consiga transformar esses desafios e esses medos em oportunidades, né? Porque afinal de contas, quantas oportunidades a gente acaba perdendo por travar e por ter medo? Abençoe, Senhor, cada família, que a gente consiga caminhar nessa evolução de aprendizado e de boas notícias. Abençoe a nossa convidada de hoje, a Lívia, que tudo que ela falar aqui hoje, que ela consiga edificar cada pessoa que vai estar nos assistindo ao vivo, as pessoas que vão assistir na gravação, que ela consiga passar todos os seus conhecimentos aqui pra gente. Amém! Amém, amém, amém. Vamos enviar aviãozinho para as pessoas entrarem. Então, esse momento é o momento de vocês enviarem, convidar as pessoas para estarem aqui ao vivo. A gente teve algumas perguntas no direct que eu vou estar lendo durante a live. E eu vou estar chamando a nossa convidada para eu já apresentar e a gente já entrar no nosso tema tão importante. Espera aí que eu vou convidar aqui a Lívia para entrar. Vou esperar ela entrar, ela ir se conectando. E eu vou apresentá-la, né? A Lívia ela é formada em pedagogia pela Unesp. Bom dia! Seja bem-vinda! Manhãzinha de segunda-feira, live de boas notícias. E hoje a gente vai trazer boas notícias para essa galera, não vai, Lívia? Vamos. Com certeza. Lívia, eu estava aqui começando a sua apresentação. Você é formada pela Unesp, professora de inglês há mais de 5 anos, viveu nos Estados Unidos por 2 anos, hoje atua com crianças, adultos, a desenvolver um idioma, uma fluência na língua, no inglês, de uma forma leve, acolhedora e personalizada. E é uma alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. E antes da gente começar o nosso tema principal do inglês, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que começou essa sua paixão pelo inglês? Foi desde pequenininha? Foi alguma dificuldade que você teve, que você começou a estudar e mais a fundo? Conta pra gente uma curiosidade. Então, eu comecei a estudar inglês desde muito nova. Eu tinha 13 anos quando eu comecei. Na verdade, não era tão nova, né? Mas foi quando eu comecei ali realmente a estudar o inglês. E eu já gostava, eu gostava muito de escutar músicas em inglês, de assistir séries em inglês.
Então, eu estudei um tempo antes de morar nos Estados Unidos, né? Então, eu fui com o inglês básico, mas foi lá na prática do dia a dia mesmo, né? Na rotina do dia a dia que eu fui aprendendo, assim, e colocando na prática mesmo. Ai, que gostoso. E essa experiência de morar nos Estados Unidos é uma dúvida que muitos pais têm, né? Se manda o filho para um intercâmbio, se não manda. Como a gente está falando um pouco aqui da sua trajetória de experiência, como foi para você ter essa experiência dos Estados Unidos? Você foi para fazer um intercâmbio ou você foi para trabalhar? Como que foi isso? Com qual idade você foi? Você recomenda? Sim, Tem uma pergunta dessa nas caixinhas, por isso que eu já estou trazendo aqui para cá. tá bom. Eu sempre encorajo muito meus alunos adolescentes a fazer o intercâmbio, principalmente de high school, né, que é do colegial. Eu sempre quis muito fazer o intercâmbio, ter essa oportunidade de morar fora, mas por questões, né, de custo, assim, porque o high school ele é um custo mais alto mesmo, eu optei por fazer um intercâmbio de au pair, que você mora com uma família, uma família americana. No meu caso, eu morei com uma família japonesa, mas assim, eu só falava inglês com eles, né, todos os dias. E eu também trabalhava, então eu cuidava das crianças, estudei inglês lá também, escolas de idioma, né, de inglês, para aperfeiçoar meu inglês também. Então, eu sempre encorajo muito os alunos a irem ter essa experiência, eu acho super importante. É uma vivência assim muito boa. Você conhece muitas culturas, né? Eu tive amigos de vários países, e aí com essa experiência mesmo, né? No começo eu sempre falo que eu não tive amigos brasileiros, então foi aí que eu consegui realmente melhorar o meu inglês e É ter uma ótima dica, né, Lívia? Porque assim, às vezes as pessoas vão para fora fazer um intercâmbio e, natural, acaba se familiarizando mais com pessoas que falam a língua nativa, né? Por isso. exemplo, português. Mas essa é uma dica muito legal que você está falando aqui. Eu lembro quando meu esposo foi, ele foi depois de formado, e ele falou assim: ó, o que me fez virar essa chavinha foi afastar um pouco da turma brasileira para Sim. realmente viver essa imersão na outra língua, né? No caso também era o inglês, ele tipo, foi para o Canadá, e ele falou que isso fez total diferença. E aí, quando ele já estava, né, com um domínio maior da língua, depois de alguns meses, aí sim, ele Sim, foi, né? Claro que a gente vai falar para o pessoal não fazer amizade, é para fazer. Mas é uma dica muito legal de início para dar. sim, Porque senão você acaba ficando lá com o grupinho e aí vai para a zona de conforto, né? Aí você realmente não fala o idioma, né? Eu tive amigas brasileiras que eu tenho contato até hoje, mas no início mesmo, realmente eu fiquei praticamente 6 meses ali na imersão do idioma mesmo, me virando, então foi bem importante. Entendi. E você ficou quanto tempo lá nos Estados Unidos? 2 anos? Eu fiquei 2 anos, morei por dois E anos. você achou que foi um tempo legal? O que que você recomenda? Porque teve essa pergunta. Quanto tempo? Quanto tempo que eu mando? Porque as mães ficam com o coração apertado, né? Eu acho que assim, pelo menos meio semestre ou um semestre, né? Um ano inteiro, porque depende muito dessa questão, né? Que eu falo do high school, às vezes fazer o colegial lá, eu acho que é essencial, assim, pelo menos 6 meses é essencial. Você sabe que eu tenho vontade de mandar a Isa para fazer um high school para fora. Tá nos nossos planos, né? Quem sabe? É super legal. Deixar na mão de Deus. Ai, que legal. É legal que a gente já entrou nessa pergunta, porque tinha na caixinha de pergunta sobre essa questão do intercâmbio, qual que é a melhor idade. Então, assim, pensando, a melhor idade no período que a criança vai estar no high school, que é na fase do colegial, né? Ah, é bem melhor, né? Ele já Na tá fase do colegial, que já está mais madura, para poder ficar fora, né? Porque a gente sabe que tem as suas dificuldades. experiente, Mas é um crescimento extraordinário para a criança, para a família também, para ter esse desapego, cortar o cordão umbilical e para estar desenvolvendo a língua. Ah, que legal, eu acho muito válido. Eu sempre quis fazer intercâmbio fora, infelizmente não consegui. Hoje eu viajo bastante,
mas eu ainda tenho uma dificuldade na fluência. A gente vai entrar sobre isso. É, Vamos falar sobre isso, né? Então vamos vir aqui para o nosso tema da live. O medo de falar inglês. Trava vocês, gente? Vocês que estão aqui no ao vivo, responde aqui pra gente. E Lívia, por que tantas pessoas têm medo de falar? Será que o medo é realmente do idioma, ou do julgamento, ou é a insegurança, ou é tudo junto? O que você vê mais? O que você acompanha com seus alunos? Traz aqui pra gente. sim. Eu vejo os dois lados, né? Tanto as crianças quanto os adultos. Eu vejo muito que assim, as crianças, elas não têm esse medo do julgamento de falar o inglês. Às vezes as crianças, Elas elas vão falando. têm crianças que são tímidas, que falam menos, mas Uhum. no geral, eles falam, eles só vão falando, eles não estão se importando se está certo, se está errado. E aí, o oposto, né? Os adultos, que a gente coloca, acho Os que adultos, gente, por que a gente tem que racionalizar tudo? Fala pra mim. a gente coloca muita pressão sobre si mesmo de querer aprender certinho, querer falar tudo certinho na ordem correta. Então, os adultos chegam aqui para mim, eles escutam muito bem, mas na hora de falar, eu acho que eles querem falar da mesma forma que eles escutam, e não é isso que acontece. Hum, Surge esse medo mesmo de que os adultos eles não conseguem falar da forma certa, acham que estão falando, pronunciando errado, e tem esse medo das pessoas estarem julgando, não entender você. E eu falo que não, é exatamente o contrário, tem que falar, tem que se expor ao idioma, porque isso é realmente importante, senão a gente nunca vai aprender, nunca vai evoluir, né? perfeito. E Lívia, por que as crianças aprendem bem mais rápido? Uhum. Né? Eu acho que assim, as crianças elas têm uma facilidade em aprender. Verdade mesmo. Eu acho que, no geral, assim, as crianças, eles não têm tantas preocupações também, né? A cabeça tá mais fresca. E nas crianças, né, o método que eu utilizo, assim, a gente começa aprendendo muito vocabulário. Uhum, Muito vocabulário antes de construir frases, de fazer leitura, né? Eu acho que isso ajuda bastante também, né? A memorizar mesmo o conteúdo. Eu acho que as crianças têm mais facilidade de memorização também, né? Mas eles falam super bem, eles vão lendo da forma que eles acham que tem que ser, e aí aos poucos eles vão entendendo a pronúncia correta das palavras, né? E isso realmente é ali aos poucos, no dia a dia aí das aulas. entendi. E Lívia, aquele adulto que fez inglês quando criança, Sim. só que não tem a fluência. Uhum. Ele consegue retomar e ter essa fluência? Sim, Como que é? Porque assim, eu sei que surgiu novos métodos, sim. né? Que eu, por exemplo, eu na época de criança, eu sempre fiz inglês. Aham. Só que quando eu comecei a viajar, eu me via travada, Uhum. né? Na fluência, no me comunicar, é o que você falou. Eu entendia o que Uhum. as pessoas falavam, Sim. sabia fazer as perguntas básicas, mas assim, eu que amo conversar, me dá uma raiva, porque eu não conseguia continuar a conversa, sabe assim? Então, hoje, assim, tem algum método para essas pessoas conseguirem retomar, né? Praticar mais. Porque às vezes as pessoas não viajam tanto, mas elas querem praticar, conversar, fazer esse tipo de conversação. O que tá funcionando? O que você indica? Então, às vezes eu tenho adultos que começam a fazer aula comigo e falam assim, eu sou super básico, eu não sei nada. Aí eu começo a fazer as aulas e eu começo a ver que aquela pessoa sabe falar inglês, sabe pronunciar muito bem as palavras. Então, assim, você precisa se expor ao idioma. Então, eu indico muito, né, para os adultos. Comece a colocar mais o inglês na sua rotina. Comece a ouvir bastante música em inglês, porque isso você vai acostumando a ouvir inglês, né? Mas também você vai entendendo que tem sotaques diferentes, formas de falar diferentes do inglês, e talvez você não se cobre tanto em falar ali certinho, né, da forma correta, mas eu falo que quem fala português, a gente tem um sotaque muito bom já para falar o inglês, que a gente tem esse R mais puxado,
Então, às vezes eu mostro para os meus alunos, eu falo para eles, olha como a gente fala inglês muito bem, mesmo às vezes você achando que não está falando bem, que não está falando certinho, mas é muito o contrário, assim, né? Então, eu, durante as aulas, né, para realmente encorajar os adultos, eu pratico muita leitura, eu falo que a leitura, ela destrava a pronúncia, né? A leitura é muito importante, assim, a gente pratica bastante conversação, então eu começo lá do básico, e se eu vejo que está muito básico, eu vou avançando, né, aos pouquinhos, durante as aulas, então realmente é isso, a prática que vai colocando ali a confiança, né, no dia a dia. Teve uma pergunta que veio lá dos stories. Eu gosto de ir trazendo as perguntas dos stories, porque Sim, a galera tá começando a participar mais. Isso é sim. importante, gente. Vou puxar a orelha de vocês. Quando a gente deixa a caixinha de pergunta lá, a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, né? Então é importante vocês participarem, ó. José tá falando bom dia, que é um tema importante. O José é advogado. José, fala aí, você já travou porque não conseguiu manter uma conversa em inglês? Conta aqui pra gente como que é a sua fluência. E uma das perguntas que veio foi justamente isso que você trouxe. A gente está vendo filme em inglês, músicas em inglês, tentar fazer essa tradução ajuda na nossa prática diária. Tanto essa pergunta veio para os dois lados. As mães perguntando se elas podem colocar os desenhos em inglês para as crianças e os adultos para reforçar também, acho que o listening, né? E a escuta. E aí, uma prática que eu faço aqui, não sei se está certo, depois você me corrige. A gente gosta de colocar os filmes em inglês e normalmente a gente coloca filmes que a gente já assistiu, porque elas já entendem um pouco do contexto. E aí eu coloco o filme e a legenda em inglês, para a gente poder fazer a leitura e Uhum. tá escutando também. Sim, sim. Então, o que que eu falo? Que assim, vocês precisam consumir conteúdos em inglês que vocês gostem, que faz sentido para você, né? Então, assistir vídeos no YouTube em inglês, ouvir podcast no carro, ao invés de só ficar ouvindo música, coloca um podcast em inglês. Então, o consumir os conteúdos em inglês, ele precisa ser natural, precisa ser exatamente isso, conteúdos que a pessoa goste. Então, Uhum. temas que a pessoa Nada gosta. forçado, né? Que seja uma coisa gostosa de você fazer, né? Não seja aquela obrigação de criança, que a gente tinha que fazer o listening obrigado. De criança, quando eu falo assim, quando eu estudava inglês, né? Vamos pensar para o adulto de hoje, né? Tá a Ellen Kobayashi aqui, minha mentora e amiga, falando que a prática leva à perfeição. O José tá falando assim, ó, menina do céu. Atendemos uma empresa lá da Polônia. Se não tivesse um advogado fluente, não tinham passado vergonha, né? Então, vamos lá, adultos, até quando a gente vai passar essa vergonha, né? Sendo que hoje o inglês está muito mais fácil de aprender. Mais Né, fácil. Lívia? Traz pra gente um pouco dos novos métodos, porque mudou muito, né, o aprendizado no inglês. Não é mais aquela coisa por repetição. Eu lembro que quando eu estudava inglês, eu tinha que ficar decorando aquela lista de verbos. Era diferente. Então, hoje a Lívia está aqui para justamente desmistificar tudo isso. Sim. Então, os adultos eles têm essa vergonha mesmo de conversar e achar que tá falando errado, achar que não consegue. Mas é o contrário, né, Ana? Precisa realmente falar ali, porque é errando que a gente vai entender onde que a gente está errando, o que que a gente precisa melhorar, né? Então, eu falo assim, não adianta. Tem que realmente os adultos viajam e falam, eu não consigo falar. Tá tudo bem, as pessoas estão acostumadas a ouvir as Ó, pessoas. por exemplo, a Larissa, ela tá lá na Coreia. Larissa, que língua que você tá falando aí? Conta pra gente. É legal a gente falar da língua universal também, Sim, né? sim. Porque hoje a gente tem a oportunidade de viajar para Uhum, vários países. sim. Só que eu não sei falar coreano, por exemplo. Mas se eu souber me comunicar em inglês, né, Lívia? Exato. O inglês é a língua universal, gente. Sim, Então você vai conseguir se comunicar em qualquer lugar do mundo no inglês. tem jeito. Então eu falo assim, é uma necessidade maior, né?
Ah lá, tem online. Não, eu gosto. Vamos fazer as perguntas, gente. Que justamente a Lívia ela atende online e presencial. Conta um pouquinho como que é o seu trabalho, Lívia. Então, falando nessa questão de viagem, né? As pessoas Ah buscam. lá, já vou marcar uma. Ó, o Maurício falou que já quer marcar uma aula da Teacher. Então, as pessoas buscam as aulas mesmo viajando para qualquer lugar do mundo. Então, eu falo assim, para a Por Europa. exemplo, às vezes a pessoa tem uma demanda de viagem, Lívia. Por exemplo, eu tô com uma viagem marcada para o ano que vem. Quero começar agora. O que que eu tenho que fazer? Sim, então aí tem essa questão, que tem as pessoas que viajam para a Europa, tem as pessoas que viajam tanto para os Estados Unidos, especificamente, né? Mas assim, no geral, é o inglês. Aí o que vai mudar um pouco dessa questão, né? O sotaque. Então, Uhum. tem que colocar os áudios, os listenings mais específico do lugar que a pessoa vai para ela acostumar. Porque não tem jeito, o inglês ele muda conforme o lugar, né? O É que país. nem regiões do Brasil. Às vezes a gente vai lá pro Nordeste, é outro sotaque. O sotaque, as palavras são diferentes, as expressões. Algumas gírias, né? Algumas gírias, mas assim, o inglês é universal, não tem jeito, Sim. né? E eu tenho alunas, inclusive, que moram em Nova York, elas estão fazendo intercâmbio lá, mas elas têm ainda muito essa dificuldade de colocar o inglês ali, a gramática do inglês na prática, porque às vezes elas cuidam de criança pequena e não conversam tanto, moram em cidades pequenas. Então, eu atendo no online, né? E dessa forma, sim, é a mesma coisa, é como se eu estivesse ali com o aluno presencial, né? A gente consegue fazer as atividades, praticar muita conversação, praticar listening. Então, a gente consegue. E você consegue fazer algo direcionado também, né? Então, por exemplo, a Larissa, ela tá lá em lua de mel, na Coreia, toda linda, maravilhosa. Por exemplo, é uma viagem mais turística, né? Então você vai trazer para ela vocabulários mais voltados para o turismo que ela vai estar usando no dia a dia, né? Agora, por exemplo, o Maurício ele é empresário, provavelmente ele viaja a negócios, então você vai trazer um vocabulário mais voltado para a área de reuniões, né, área empresarial, tudo mais. O José, que é advogado, talvez você vai trazer um pouco de referência, dependendo, né, do grupo que ele vai estar negociando, mais voltado para a área da advocacia, que a gente tem inúmeros vocabulários, né? Tanto no português quanto no inglês. Eu mesmo, que sou enfermeira da área da educação, muita gente de humanas nem sabe algumas palavras que a gente usa e tá tudo bem, né? Então Uhum, você consegue fazer esse atendimento personalizado para sim, cada pessoa. E quando aquela pessoa, Lívia, ela quer praticar um pouco da conversação, você também faz sim. essa prática de conversação? Aí teve uma pergunta dos stories. Tem aula em grupo também? É só aula individual? Como que funciona? Muita gente busca querendo fazer só aula de conversação, né? Mas eu preciso primeiro analisar como que tá o inglês daquela pessoa, se ele consegue já partir para as aulas somente Você de faz uma anamnese. nivelamento. Eu Anamnese na enfermagem, né? Um nivelamento. Sim. nivelamento para eu entender o nível de inglês daquele aluno, mas mesmo só as aulas de conversação, foi o que eu te falei. Eu gosto muito de praticar leitura, aí a gente vai praticando temas específicos para desenvolver a conversação dentro daquele tema, né, Ana? Então, é muito legal. Qual que é a outra pergunta que você me fez? Das aulas em grupos e individual. Então, eu faço as aulas tanto individuais, em dupla também, que é muito É legal. legal, né? Para poder fazer a prática. Foi legal. E as aulas em grupo, mas os grupos que eu tenho atualmente são grupos pequenos, de 4 pessoas, mais ou Eu acho menos. que funciona mais, Eu acho que grupos funciona pequenos, na minha visão. eu acho que funciona melhor, principalmente porque as pessoas atualmente quem busca as minhas aulas, né, são alunos mais básicos, assim, que querem começar a aprender ali do zero. Então, os grupos menores funcionam melhor e as duplas é bom para fazer as aulas de conversação, né? Perfeito. Ó, a Larissa tá falando aqui nas perguntas, né? Que às vezes o pessoal fala para abrir o tradutor, né? Mas aí ela fala que perde muito tempo, né? E aí acaba não tendo aquela interação, né? Tipo, às vezes fala alguma coisa pra você, peraí, deixa eu abrir o tradutor, né? Sim. Então, assim,
Traz para nós, Lívia, dicas práticas, assim. Por exemplo, alguém vai viajar. Quanto tempo é interessante essa pessoa se planejar, né, Uhum. para essa viagem? Às vezes essa pessoa tem um inglês bem básico, não fala há muito tempo, mas quer falar, tem essa vontade, gosta de se comunicar. Gente, a comunicação é tudo, né? Se a gente não se comunica, se a gente só fica no hello, how are you, good morning, né? E não vai, né? Até para imigração. Sim. Vamos trazer um pouquinho de viagem, Ah, né? Desses insights que é importante a gente olhar. Tipo, eu quero planejar a viagem dos sonhos para minha família. Por exemplo, vamos para Disney. sim. Né? E aí? Né? E se acontece algum perrengue lá? O que que eu preciso? Como que é importante a gente se planejar antes? Sim. Então, como que eu indico, né? Assim, em relação à viagem, eu faço situações bem específicas com aquele aluno, mesmo que a pessoa nunca falou inglês, assim, a gente consegue desenvolver frases específicas para ela se virar ali no dia a dia da viagem. Então, eu tento entender os lugares que a pessoa vai, o que que ela precisa, se ela vai no restaurante, se ela vai fazer compra, se ela tem algum passeio marcado, se ela precisa fazer alguma ligação. Então, a gente faz ali bem personalizado Faz um roteiro personalizado. roteiro, e aí o que, que eu faço? Eu deixo frases específicas salvas para a pessoa deixar em salva no bloco de notas, para naquela hora. Gente, isso salva vidas. Eu, antes, né? Antes de eu estar falando mais e ser mais fluente, eu sempre tinha no meu bloco de notas aquelas perguntinhas-chave, sabe? Assim? E às vezes o que que eu precisaria responder. Por exemplo, às vezes eu vou perguntar alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tô na lanchonete. Vamos fazer um exemplo na prática, mas você que vai falar em inglês. Não. Eu tô na lanchonete e aí eu quero pedir um croissant, Sim. né? E aí essa pessoa ela vai me falar quais os tipos de croissant que tem. Se eu quero quente, se eu quero ele frio, se eu vou querer com presunto, ou com queijo, ou com ovo. E aí, vamos fazer esse bate-papo. Então, você quer fazer inglês ou você quer que eu explique Não, como vai explicando e vai falando inglês. então? Aí eu já deixo as frases salvas específicas, né? Então eu dou várias opções. Aí eu vejo o que, que a pessoa se adapta melhor. Então tem aquelas frases clássicas, né? Can I have? I would like. O can I have salva vidas. Adoro. Não serve só para pedir comida, né? Ele serve para você pedir várias outras coisas no hotel. Eu falo, posso ter uma toalha extra? Então você usa aqui na Have, e aí eu sempre deixo lá para a pessoa ir praticando, deixando as frases salvas na imigração, no hotel. Eu acho assim essencial, né? Ter aquele material rápido ali no celular para realmente quando você precisar, você saber o que que você precisa falar. Senão, a gente Se fica. não, trava. Conta aqui pra gente. A Andréia Mascarim que tá por aqui, a doutora Mariana, que vai ter live com ela essa semana. Vocês já travaram em alguma viagem em inglês por não ter vocabulário? Conta aqui pra gente, meninas. E vocês que estão aqui no ao vivo, vai trazendo essas perguntas que, assim, é gostoso. A gente vai falando. E, Lívia, quais os primeiros passos para quem sente muita vergonha em Uhum. errar? O Sim, que que é importante a gente fazer? sim, eu falo assim que de início tenta em casa, relendo os materiais, escuta. Então, escuta, repete o que a pessoa está falando, que dessa forma você vai conseguindo perder esse medo mesmo, né? Por isso que as aulas em turma é muito bom, porque às vezes são pessoas que você não conhece, você vai conseguindo também destravar esse inglês. Mas eu falo que a repetição é muito importante, né? Então, escuta uma música, vai repetindo a música ali, escuta um podcast, pausa, repete novamente, que com a prática, a repetição, você vai perdendo esse medo, né? De falar inglês, de achar que tá errando, né? E eu sempre falo para os alunos, tá tudo bem errar, errando que a gente vai ali aprendendo, melhorando, com a prática mesmo, Ana. E teve uma pergunta que veio dos stories. É possível ter essa fluência no inglês sem nunca ter morado fora? Como que as pessoas conseguem, Sim. né?
A fluência, sim, ela demora, né, com o tempo, mas eu tenho alunos que estão comigo há um tempo, eles são até bem jovens, assim, eu falo que são crianças ali no início da adolescência, mas assim, eles são praticamente fluentes já comigo, né, porque assim, a fluência demora, né, você tem que ter paciência, eu falo para os alunos, não pode desistir, tem que ter paciência, tem que ter consistência ali, de toda semana estar fazendo as aulas comigo, colocar o inglês na rotina, né? A fluência, ela vem mesmo não morando fora, mas quando você tem essa oportunidade de morar fora, que você coloque em prática ali realmente aquilo que você aprendeu em sala de aula ali comigo, né, no dia a dia. Então, é possível, demora um pouco mais, né, de ter essa habilidade ali de escutar e conseguir falar ali direto, né, me responder uma pergunta, mas é possível. Uhum. Delícia. Eu sei que tem mamães bilíngues aqui com a gente, ó. A doutora Lorena tá por aqui, um beijo. E eu acho que é tão importante quando os pais, eles já têm essa visão para os filhos. E o que que eu percebi muito quando eu coloquei as crianças numa escola bilíngue? Elas começaram a voar, falar super bem, o entendimento da língua. A gente ia viajar, tipo assim, elas se viravam. Eu falei, gente, coisa mais linda. E eu travada, eu falei, gente, eu preciso, né, fazer alguma coisa, porque às vezes eu não conseguia ajudar a Isa nas tarefas e nas demandas. Então, fala uma dica aí para os pais, né? Porque eu sei que os pais eles se preocupam muito Uhum. com as crianças e a gente quer o melhor, né, da educação dos nossos filhos, mas é importante a gente também buscar a nossa evolução Ah, também, né? Não adianta as crianças serem as top no inglês e a gente não saber falar uma palavra, porque nós também. vamos passar vergonha. Tem Então, alguma dica aí para os papais? uhum. Não, falando sobre a Isa, né, as meninas primeiro, por que elas têm essa fluência? Porque ali na Você acompanhou a Isa lá na dificuldade da Isa. Você ainda faz, Lívia, esse acompanhamento de início? reforço, né? Então vamos falar, porque é interessante, porque assim, às vezes as crianças elas não estão numa escola bilíngue, elas fazem o inglês básico na escola, Uhum. mas os pais querem algo a mais, né? Como se fosse uma escola de inglês no particular. Eu acho Isso. que é isso. Ah. Então Uhum. conta que você também faz. Eu lembro que você fazia, mas como a gente não falou sobre isso, falei, deixa eu perguntar se ela ainda faz. Sim. Então, o que que acontece? As crianças, né, na escola regular mesmo, eles têm às vezes o inglês. Tem escolas, né, atualmente que tem o inglês todos os dias, mas tem escolas que tem o inglês só 3 vezes na semana, uma vez na semana. Então, eu faço esse acompanhamento para manter ali o inglês e para evoluir mesmo, porque na escola eles aprendem muito gramática, muito texto, interpretação de Não, isso é legal. É legal você falar isso, porque muitas mães assistem, Lívia. Até a Larissa está perguntando se tem online, quantos anos para criança. Então, texto. volta um pouco a falar sobre isso, porque isso aqui vai ficar salvo. E é um tema que as mamães sempre perguntam. Sim, sim. Eu tenho alunos, no online, inclusive, que eles são de fora e eles estudam, eles têm inglês uma vez só na semana na escola. E a mãe me procurou, né, realmente para eu conseguir evoluir esse inglês deles na fala. Porque na escola é muito aquela coisa de ter que seguir a apostila, tem muita gramática, muito texto. Então, o que que eu faço? Eu pego ali do comecinho, eu volto com eles, né? E vou praticando ali o inglês durante as aulas, porque não tem jeito, assim, realmente a gramática é importante para a gente ter uma base ali para conseguir desenvolver uma conversação, mas tem que ser feito ali na prática do dia a dia, igual eu falei da Isa, né? Elas têm, porque é todos os dias ali falando inglês geralmente que vai, Sim. né, desenvolver mesmo. Então, Eu acho que essa foi a total diferença delas desenvolverem, né? sim, É o todo dia falando, pensando em inglês. E é muito interessante, porque aí vem essa demanda delas quererem assistir o desenho em inglês. A Isa já sempre gostou de música em inglês, e agora ela consegue traduzir todas as músicas. sim, Já de cabeça, lembra antigamente? A gente ia fazendo exercício de tradução. Hoje já não, a gente está escutando uma música e fala, o que que essa música está falando? Ela já consegue me trazer é automático. todo o contexto da música, né? E querendo ou não, as músicas, dependendo da música, é muito rápido que fala,
né? E é muito interessante isso. E, Lívia, quando a criança aprende duas línguas, ela tem mais facilidade de, de aprendizagem, de tentar aprender outras línguas depois. Acho que é legal trazer um pouquinho sobre isso. A gente já está meio que caminhando para o final, mas eu acho que é um ponto bem interessante. Assim, Tanto falar da criança, quanto dessa dificuldade depois do adulto, sabe assim? tá, sim. Então, eu acho que primeiramente, assim, tem que manter ali entre o inglês e o português, né? Eu acho super importante, assim, durante as aulas eu tento o máximo possível de falar o inglês para a pessoa entendendo, mas assim, o uso do português é indispensável ali para explicar o que está acontecendo, o que precisa ser feito, né? Mas eu acho que aprender outros idiomas, né, depois do inglês, eu acho que é mais para frente, depois que eu já vejo que o aluno está Depois realmente que tiver o domínio do inglês, tiver bem né? desenvolvido, tiver todo esse domínio, aí eu acho que sim, é super interessante, né? Não, eu tô vendo a pergunta da Larissa, falando sobre a idade, né? Eu tenho alunos de 7 anos no online comigo. Então, assim, eu começo as aulas a partir dos 7 anos de idade, que eu acho uma idade super importante, assim, já tá ali no primeiro ano, consegue começar a escrever em inglês, a ler comigo. Então, eu começo ali do comecinho, e até os adultos, assim, mais velhos eu falo, mas que realmente tem esse medo de achar que está muito velho para aprender inglês, de que não consegue. Mas não, a gente consegue ali ir aos poucos encaixando na rotina da pessoa e mostrando que é possível mesmo de aprender, né, Ana? Perfeito. Olha lá, a Larissa falou que ótimo, que ela já conseguiu responder. Então, Lívia, para a gente fazer o fechamento da live, que a gente está caminhando para o final, se você pudesse dar apenas 3 dicas para quem quer falar inglês com mais Tá. confiança, perder esse medo, destravar, quais seriam? E depois já entra um gancho de um fechamento final, alguma mensagem que você queira deixar para as famílias, um convite para elas conhecerem um pouco mais do seu trabalho. Então, eu acho que o mais importante é assim, coloca o inglês na sua rotina, no seu dia a dia, tudo que você for fazer, tenta colocar o inglês em algum momento do seu dia, né? E repete, mesmo com vergonha, vai repetindo, escuta uma música, vai lendo, tenta ir ali no dia a dia, né? Um pouquinho só, mesmo com a rotina que eu sei que é corrido, né? Mas tenta um pouquinho colocar o inglês ali no seu dia a dia, que eu acho que é super essencial, né? Bem importante. Não só aquela questão de sentar e estudar mesmo, né? Eu acho que o importante é ali no dia a dia tentar encaixar o inglês na sua rotina. Eu acho que essa é a dica principal que eu tenho para os pais, né? Para os pais principalmente, porque as crianças eles consomem naturalmente conteúdos em inglês ali com jogos, com músicas, mas acho que para o adulto não tem para onde fugir, né, Ana? E Perfeito. eu acho que é isso. O erro do inglês ele faz parte, né? Se a gente está errando é porque a gente está conseguindo praticar, está conseguindo falar. É isso. Errar faz parte do processo, gente. E tá tudo bem, Faz né? parte e é com o erro que a gente vai conseguindo ali melhorar, com a prática que a gente vai conseguindo chegar no nível que realmente a gente quer, né? Então, Perfeito. eu convido os pais a conhecer um pouquinho do meu trabalho no meu Instagram. Eu dou Já segue o Instagram, já fala o Instagram pra gente, Lívia. Teacher Olivia Ramos. Eu dou várias dicas de inglês também, além das aulas, né? Eu gravo vários vídeos com dicas de vocabulário, coisas que estão em alta, né? Da atualidade também. Eu vou deixando situações, conversações de viagem, eu posto bastante por lá. Então é isso, Ana. Perfeito. E agora a Lívia ela tá chegando como colunista do portal Mães e Filhos e além de ela já tá gravando esses vídeos e conteúdos que ela já faz, ela vai tá vindo com matérias para a gente poder aprender um pouco mais, poder entender como que funciona tudo isso, como que a gente pode agir, que eu acho que é esse o nosso intuito das nossas lives, né? Que é trazer vocês, profissionais, trazer esse conhecimento para que as outras pessoas consigam conhecer, se conectar, aprender algo novo. Então, gente, nunca é tarde para você começar.
a falar o inglês. O inglês ele é uma língua universal. Então, você que está aqui, empresário, você merece aprender inglês. E hoje nós temos ferramentas e profissionais, assim como a Lívia, que estão aqui, que atendem online, atendem o presencial, então não tem desculpa, né? Atendimento personalizado, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu nicho, na sua área de trabalho, ou é uma viagem, ou é um lazer, ou é uma reunião mais específica, ou é Tem uma prova, uma prova específica. Isso que eu ia falar, prova específica também, né, Lívia? tem alguma prova, um objetivo específico mesmo. Objetivo específico, ou não, só quero aprender a falar, ou não, eu tenho uma viagem para o ano que vem. Então já comece a sua preparação para você não travar no meio da viagem, para você não se sentir incapaz, para o medo não te deixar paralisado, né? E às vezes eu percebo que muitas pessoas às vezes nem viajam Uhum, por não saber o idioma, por ter medo, e aí acabam perdendo oportunidades incríveis. exatamente. Né? Então, que fique esse recado para vocês que estão aqui nos assistindo, para vocês pararem um pouco de pensar no racional, no errar, né? Se arriscarem mais e começar, né? Começar com uma avaliação, com um nivelamento, porque não adianta a gente ouvir um monte de coisa legal e a gente não partir para ação. Né? A mesma coisa se a gente querer ficar com o corpo sarado e não começar uma academia. Então, assim, é importante agora que vocês querem mudar, querem algo diferente, partir para ação, tanto no adulto quanto com as crianças. Hoje vocês vão sair aqui diferente, tenho certeza disso. Sim, sim. E Lívia, quero te agradecer por compartilhar o seu conhecimento, pelo seu tempo. Desejo tudo de melhor na sua vida, na sua semana. Tenho certeza que vão surgir muitos frutos dessa live, porque as lives sempre surgem muitos frutos. E eu estou muito feliz que você está chegando com a gente, com essa coluna tão importante do idioma, do inglês, porque isso é para a vida, isso é para o mundo. Gratidão a todo mundo que está aqui com a gente no ao vivo, as perguntas. Nossa, Larissa lá da Coreia entrou aqui, ó, no ao vivo. A gente que lançou o protocolo de imunidade na semana passada. Logo, logo a gente vai estar trazendo mais informações. Doutora Mariana entrou também lá na nossa live de quarta-feira. Então, gratidão a todos os profissionais que estavam aqui com a gente, vocês que vão assistir aí pelo YouTube. Muito obrigada, né? Muito obrigada, Ana, por essa oportunidade, né? De mostrar para as pessoas que é possível realmente, né? Aprender inglês, independente da idade, é possível e eu acho super importante hoje em dia, né? O inglês está vindo aí muito forte, né? Em todas as áreas, todos os campos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz de poder fazer parte, né? Do portal. Amém. Então, o próximo passo para vocês mandarem uma mensagem para a Lívia e marcarem o seu nivelamento online, né, Lívia? Online, é rápido, tranquilo, Online, super né? Perfeito, gente. Beijo grande para todos vocês. Gratidão, uma semana abençoada. Amém. Obrigada, Ana. Tchau. Tchau.